Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção à saúde e bem-estar. Hoje a gente vai contar a história da Jace, associada de Santos. Tem também um projeto Maedo muito legal em Praia Grande, lá no bairro Samambaia, e um bate-papo no Jogo Aberto com o nosso especialista, Dr. Carlos Alberto Gomes. O programa tá imperdível, fica com a gente. Esse é o quadro Transformação Ativa. Hoje a gente vai contar a história da Jace, associada à Transmontana aqui de Santos. Mas antes, eu queria agradecer a Vitória, que abriu o espaço aqui da Academia Taurus para a gente poder contar essa história para vocês. Jace, vamos contar qual foi a sua história com a atividade física? Eu comecei já na infância, né? Na escola mesmo, eu participava de campeonatos de atletismo. Desde pequenininha já? Eu tinha, acho que uns 11 anos, 10 anos, já iniciei nesse processo. Eu participei de alguns campeonatos, aí a professora me colocava para jogar basquete, vôlei, mas eu era péssima. Eu não sei por que ela me escolhia, mas uma coisa que eu era muito boa era em velocidade. Não sei se é porque eu era muito magrinha e eu dizia que o vento me levava. E foi um momento assim muito especial. A gente teve uma participação no segundo BC, que a gente treinava muito lá. Eu morava em São Vicente nessa época, e a gente treinava muito lá. Então, os sargento, o pessoal que era dessa parte de atletismo, escolhia a gente. Então a gente participou uma época de corrida. Então era uma atividade, assim, eu diria, profissional no sentido de ser organizado. Pela escola, né? Pela escola do estado, que na época não tinha escola do município, era a escola do estado. E era uma coisa muito bem organizada. A gente subia morro para treinar junto com o pessoal do segundo BC, era muito legal. O esporte, assim, sempre aí foi te acompanhando, a adolescência, mesmo na vida adulta, sempre te acompanhou. Aí na gravidez, das duas primeiras, eu tenho 4 filhas. Das duas primeiras, eu não conseguia fazer atividade física. Mas das duas últimas, as caçulas, aí eu fiz natação até o 7º mês. E que faz um bem danado para a própria gestação, né? E a última, eu fiz hidroginástica também por volta do 7º mês, aí eu parei. Que legal. Mas eu sei que você tem uma história de paixão aí pela dança. Conta pra gente. Eu sempre gostei de dança, de balé. E na minha infância, o balé era muito difícil naquela época. Nem todo mundo tinha acesso, né? Então, quando eu tinha acho que 17 anos, aí eu tive uma oportunidade, eu fiz um teste num balé afro. Nunca tinha praticado? Olha, aí que legal. Eu passei no balé, aí eu comecei a dançar, né? Naquela época a gente fazia muitas apresentações. Aí depois casei e levei minha vida e separei. E aí eu conheci o flamenco. Que é um estilo de dança também muito especial, aí né? O flamenco, para mim, assim, é minha paixão. Eu amo muita coisa. É difícil? Não. Não é uma dança tão difícil. É porque ela é tão bonita, ela é tão trabalhada. Tem um sapateado, eu acho que você tem que expressar aquilo que está dentro de você. Eu acho que a dança é muito isso. Você tem que expressar o que você... É muita emoção que você põe na atividade, né? Se você só dançar coreografia, você fica muito mecânico. E quando você expressa, deixa a sua alma expressar aquilo que está dentro, eu acho que você extravasa na dança. E agora nessa fase, que essa fase é uma fase difícil, é uma fase de transformação na nossa vida, vem a menopausa, e aí a atividade física, apesar de super necessária, ela acaba sendo mais difícil. Como é que você encara esse momento? Eu vou na força do ódio, que nem o pessoal fala. Eu tenho que ir, os médicos, eles indicam.
E eu sinto que a gente fica mais feliz, porque ajuda nos hormônios nossos, que já é química mesmo, queda, né? Então, a atividade física, de força, eles ajudam muito, mas eu acho que também é importante a gente fazer algo que a nossa alma pede, que nem a dança, a natação. Você tem que se identificar com aquela atividade, você tem né? que se identificar. E a musculação, eu acredito que é uma forma de saúde, de força, porque a gente precisa. E eu penso muito como que eu quero chegar nos 70 anos, né? Isso é muito legal. E tem uma passagem, você teve uma passagem de cuidar da sua saúde, Sim, que sim. é importante se você puder contar pra gente. Então, eu estava com muita dor lombar, aí eu passei no pronto-socorro pela Transmontano, e aí não descobriam que era, o médico pediu uma tomografia, eu descobri um aneurisma da artéria esplênica. Olha. E aí eu tive que fazer recentemente uma embolização. Mas o legal é que isso aconteceu tudo em tempo hábil para você tratar. Sim, mas eu poderia também não saber. Então eu acho que a gente conversar com o nosso vascular para pedir alguns exames, porque o médico falou que é muito comum, né? E nós mulheres. E principalmente você que tem uma vida ativa, até a própria prática esportiva, às vezes poderia representar algum tipo de risco. O médico pediu que eu parasse, né? Qualquer tipo de esforço. Agora eu retornei, fiz, deu tudo bem, sou muito grata, porque eles foram maravilhosos comigo, assim, eu tava morrendo de medo. Que bom, porque realmente a gente precisa ter esse cuidado, e que bom que você tava com bons médicos, que você foi bem acompanhada, e a prática da atividade física com certeza colabora para isso. Para você, o que você pode dizer pra gente, assim, do benefício que você percebe que a atividade física traz para sua vida? Melhora tudo, né? Melhora o sono, melhora a disposição, porque eu andava arrastada, que nem o pessoal fala, sem disposição nenhuma, e parece que melhora os hormônios, porque é uma sensação de felicidade que eu já não sentia, porque quando a gente entra nessa fase da menopausa, os nossos hormônios têm uma queda muito brusca e dá muito desânimo. A gente faz tudo com muita precisa de muita energia para algo que a gente fazia com mais tranquilidade. Nessa fase precisa de mais energia. E aí, pra gente fechar, além dessa dica de procurar uma atividade que te dê prazer, qual é a recomendação para quem tá em casa e ainda não tomou a iniciativa de se exercitar? Eu digo que você que está aí sentado e pensando em fazer alguma atividade física, para iniciar logo, assim, mesmo contra a vontade, né, no desânimo, eu comecei a pensar que a atividade física é como se fosse um trabalho. Tenho que cumprir o meu horário, aí eu vou, porque depois que você chega, você melhora, você começa a ter mais disposição de treinar, e eu digo que você sai muito mais feliz do que quando você chegou. Então, quanto mais você praticar, mais a atividade física vai fazer parte da sua rotina de uma maneira tranquila e de uma maneira natural. A gente tem que prevenir doença e não esperar estar doente para procurar médico. É isso aí, ó. A dica é muito boa, então bora se mexer. Vamos embora. Jace, muito obrigada, viu? Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Estamos de volta com o quadro Jogo Aberto, com o patrocínio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista. Quem conversa com a gente hoje é o Dr. Carlos Alberto Gomes, diretor técnico do Hospital IGESP Litoral.
Eu já estou aqui com ele, Dr. Carlos Alberto Gomes, diretor técnico do Hospital IGESP Litoral. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu já estava aguardando uma agenda dele há algum tempo para ele retornar ao programa nesse novo formato. O Dr. Carlos é especialista em medicina da família e comunidade e é diretor operacional de toda a nossa infraestrutura aqui no Hospital IGESP. Doutor, a gente hoje mesmo o clima está indicando bastante para essa temporada de inverno, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as doenças mais prevalentes nesse período e quais os cuidados que a gente precisa ter em casa. Obrigado pelo convite, Paty. Nessa temporada, né, de inverno, obviamente as queixas são muito mais, as apresentações das patologias são muito mais voltadas para ambientes fechados, para ambientes que trazem uma possibilidade de disseminação viral muito importante, né? A falta de circulação de ar, né? Falta de circulação de ar, ambientes fechados, ônibus, casa, pronto-socorro, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a circulação viral é muito mais facilitada por esses ambientes. Então, a gente vai ter muito mais patologias vinculadas à fase respiratória, ao sistema respiratório, gripe, pneumonias virais, pneumonias bacterianas associadas a uma infecção viral anterior e muito mais preocupante, muito mais presente nas extremidades, né? Crianças e idosos. Aí a gente tem o componente da orientação de vacinação também para essas faixas etárias. Muito importante, né? Mas aí agora você tocou num assunto importante, as síndromes respiratórias, que pode ser uma simples gripe, mas que podem evoluir para uma pneumonia. Quais são os sintomas mais específicos que demonstram que o caso pode estar se agravando? A gente tem que se preocupar nessas idades, né, das extremidades, na verdade, quando aparece uma febre que não passa com uma medicação usual, um antitérmico usual, falta de ar, prostração. Então, na infância e na terceira idade, a gente tem que ficar muito atento a isso. E o idoso parece que tem uma característica de não ter febre, né? A febre é mais rara no idoso, né? Tem isso também e tem as comorbidades que estão associadas também, né? Então, o idoso com diabetes, por exemplo, ele tem um risco maior. Tem uma apresentação diferente de uma apresentação de uma pneumonia, de alguma coisa mais usual. E aí o tratamento, com certeza, nesses casos, é através de antibiótico terapia, que não deve ser feito sem acompanhamento médico. Isso, tem que ser identificado, né? Tem que ser visto, diagnosticado por um médico, né? Se é uma pneumonia mesmo, se é alguma coisa viral ou se é alguma coisa bacteriana. Até porque pode prejudicar o quadro, né? Se não for a medicação não for adequada. Porque o que a gente fala da recuperação usual, ou a recuperação normal de um quadro gripal. Toma antitérmico, hidrata, come bem. O que o idoso e a criança não tem, né? A criança porque ainda não formou e o idoso porque já está perdendo isso. A sensação de sede, por exemplo. Então, o idoso perde essa sensação de sede, ele não se hidrata direito. Então, ele fica desidratado, mas está bem, ele não sente sede, né? E a evolução da doença pode ser pior nesses quadros. Então é bom ficar atento, quem tem um idoso em casa, né, oferecer, né, o consumo de água, às vezes instituir uma rotina para que eles possam consumir a água sem a necessidade da identificação da sede, né. E uma outra dúvida, que é um assunto que você trouxe também, gripes e resfriados, sempre existe essa dúvida, como identificar e o que tem de peculiaridade no cuidado de cada um desses quadros? Gripe e resfriado, eles estão muito, muito próximos, né? O que a gente fala que é um resfriado? É aquela sinusite que não tem uma infecção viral, né? Mas que é uma reação do corpo ou um ressecamento de via aérea pelo ar-condicionado, pelo próprio dormir descoberto e tal, e acaba tendo essa coriza, essa sensação de ressecamento de vias aéreas superiores. A gripe não, a gripe é uma infecção viral, é um acometimento viral, né, que a gente vai também estar preocupado, mas ela não precisa de um antibiótico, por exemplo. Porque antibiótico a gente dá para um quadro bacteriano, né? Existem tratamentos virais, mas aí são algumas gripes mais fortes, assim vamos dizer, né? Porque o vírus é um vírus mais patogênico e pode trazer
pode acometer piores quadros. Entendi. Aí, num quadro de gripe, então, o que se recomenda são os remédios, vamos dizer assim, que combatem os sintomas, o incômodo dos sintomas. Então, um antitérmico, um descongestionante, medicação que não tem um efeito na causa, mas que ajudam a tratar pelo menos o... Porque a infecção viral geralmente é autolimitada, né? Quando se tem algum vírus, que nem o Covid, né, que teve aí, todo mundo tem uma história do Covid para contar, mas quando teve o Covid, essas pessoas, além desses cuidados, não tinham um tratamento específico para Covid, ainda não tem, né? Um tratamento específico, né? Sim. Prevenção tem, mas o tratamento não tem. Então a gente tem que ter os cuidados de hidratação, de alimentação, de antitérmico, analgésico, mas na eventualidade de ter uma piora, de ter uma dessaturação, né? Então uma dispneia, uma falta de ar, que baixe o nível de oxigênio no sangue, aí a gente tem que procurar. A gente tem que ver um apoio médico, uma avaliação médica para ver se não precisa de mais alguma coisa. E no começo do nosso papo você mencionou a questão da ida ao pronto-socorro. Observar muito de perto os sintomas e procurar ajuda à medida que entende essa necessidade. Então existe a possibilidade de se identificar que não é um quadro grave, de utilizar o serviço de pronto atendimento digital. O nosso plano oferece e a gente entende que é o primeiro passo. Né? E aí o doutor, na condição de médico, pode orientar assim, em qual momento o ideal é ir direto ao pronto-socorro físico, presencial, ou em que situações a gente pode buscar mesmo o atendimento digital? Voltando um pouco na Covid, né? A Covid, obviamente, trouxe vários malefícios, mas trouxe algumas coisas, ou deu uma sustentabilidade para algumas coisas importantes também. Que é o atendimento à digital. Isso, né? Então, como a gente tinha aquela ideia de fique em casa, justamente para não propagar o vírus, o atendimento digital, o atendimento online, veio trazer esses benefícios também, né? Então, obviamente, quem está ali no pronto-socorro, na espera de um pronto-socorro, não está bem. Sim. Né? Então, assim, se eu tenho dúvida se eu tenho alguma coisa mais séria ou não, eu vou me expor a esse ambiente que as pessoas não estão bem, né? Então, antes disso, eu posso ter uma consulta digital online com o médico para saber se eu preciso mesmo ir ao pronto-socorro ou se dá para ser resolvido em casa. E que em muitos casos é possível orientar, medicar, a maioria dos casos, e aí, eventualmente... a maioria dos casos dá para resolver nessa consulta. Então, isso é uma dica muito interessante. E para a gente fechar esse papo, de fato, assim que começar o inverno, medidas de prevenção mesmo, o que você recomenda para o pessoal em casa? Se agasalhar, então aquele conselho de vó, leva um agasalho, leva o guarda-chuva, é muito importante, apesar de a gente brincar, né, de ser conselho mas de é uma exposição que torna, acaba sim. nos deixando mais vulneráveis, sim. né? Boa alimentação, hidratação, tomar vacinas, principalmente nessas idades que a gente está comentando. Então, aquelas vacinas de gripe, H1N1, tudo, a gente consegue... Tomou ano passado, toma de novo esse ano. Né? Tem muita gente que fala, eu tenho muita reação à gripe, a vacina da gripe. Não vou tomar esse ano porque eu fiquei derrubado. Imagina se fosse a gripe. Mas ela ameniza, ela vem com o intuito de você não ter uma gripe que chegue a causar um malefício muito maior. Principalmente as pessoas que já têm comorbidades associadas correm mais risco, realmente, né, com esses efeitos. Então é isso. Grande dica do Dr. Carlos para vocês. Bora se cuidar e praticar atividade física, que com certeza vai ajudar muito. Fica com a gente volta já já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Estamos de volta e o quadro Esporte e a Saúde de hoje, com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica,
vai contar a história do Felipe do projeto Maedu, em parceria com a Associação Amigos do Samambaia aqui em Praia Grande. Felipe, bem-vindo! Antes da gente falar da sua atuação na área de esporte, eu queria que você contasse como é que surgiu a tua iniciativa social. O projeto nasceu com qual propósito? O propósito do projeto nasceu num jogo entre amigos, igual a gente vê questão do futebol, no final de ano muita gente fazendo jogos festivos, né, jogos solidários, aí eu tive uma ideia, chamei um amigo meu, nós fizemos uns jogos entre colegas mesmo aqui do bairro, da cidade, e conseguimos arrecadar uma quantidade de cestas e a gente fez a doação no Natal. Aí, graças a Deus, deu certo, a iniciativa andou, muitas pessoas ajudaram e com isso a gente deu andamento no ano seguinte também, tanto no Dia das Crianças com o pessoal da associação, a Páscoa e o Natal novamente. Que legal, então nasceu com a prática esportiva, mas tinha um propósito social Isso. aí forte por O começo trás. foi né? o lado social. E aí você me contou que, mesmo inconscientemente, você teve um grande exemplo na vida sobre essa questão da atenção ao próximo, né? Isso. Como é que foi isso? Muitos anos atrás, né, eu era pequeno, a gente morava em São Paulo, no Embu das Artes. Meu pai, durante muito tempo, ele trabalhou na Adidas. E a Adidas, ela, não lembro né, porque as patrocinavam não, mas ela ajudava a Fundação Cafu, que era no Jardim Irene. O Jardim Irene era próximo de onde a gente Que é morava. muito conhecido, né? Sim, já, sim. já beneficiou muitas crianças ali da crianças, cidade. sim. Tanto na época que, se não me engano, quando nós fomos campeão do mundo, o Cafu fala do Jardim Irene e tudo. Então, eu na época era pequeno, eu tinha 6, 7 anos. Não lembro Mas muita ficou coisa. uma sementinha ali de um Acredito bom que exemplo, sim, né? Acredito que sim. E hoje eu que estou aqui do lado social também, algo que meu pai plantou lá atrás. Que legal. Então são 5 anos nessa frente social e há 2 anos você resolveu montar uma escola de esporte mesmo, né? Isso. A atividade principal é o futebol, mas Isso. tem outras coisas. Futebol nós vemos aqui completando 2 anos, né, que a gente atua aqui no campo 2 vezes por semana com crianças a 7 e 17 anos. E também nós temos o futevôlei na Praia do Caiçara e o vôlei de praia também. Essas 3 modalidades totalmente gratuito. Crianças varia de 7 a 17 e o vôlei e o futevôlei de 10 a 16. E qual que é o critério? Eu soube que você é bem rigoroso nessa questão das crianças fora da quadra, né? Assim, de Sim, ter sim. uma atividade mais, tanto escolar quanto junto da família, uma atividade mais com acompanhamento, né? A gente, no nosso cadastro, a gente pede o nome da escola, pede o endereço, a gente solicita o nome dos pais, o telefone, para a gente fazer um acompanhamento também, porque além da prática esportiva, a gente precisa, por um todo, estar acompanhando as nossas crianças. E nessa fase de desenvolvimento é um conjunto, né? Precisa muito do apoio dos pais. E os né? pais principalmente, porque eles são as referências, né? Por mais que a gente tenta passar, mas as crianças vão em cima dos pais. Então, até alguns pais costumam entrar em contato com a gente pra gente conversar com um aluno ou outro que tá dando um pouquinho de trabalho. Pra ajudar, é um apoio, né? Aí a gente vai conversando. Quantas crianças já passaram pelo projeto? Apesar de ser um projeto novo, né? Tá só há 2 anos, mas quantas crianças já passaram? Sim, em média, assim, Mais eu ou acredito que já tenha passado de 200, porque hoje eu tenho 166 crianças cadastradas. Ativas eu tenho em torno de 158 nas 3 modalidades, mas se eu for contar desde quando começou, muitas já saíram. Então eu posso contar assim, entre tudo, durante esses 2 anos, umas 200 crianças já passaram. E como é que é a parte do financiamento do projeto? É uma iniciativa gratuita para a população? E como é que você trabalha as verbas para administrar o projeto? É totalmente gratuito, né? As famílias não pagam absolutamente nada na questão de mensalidade, questão de... Mas você tem um apoio financeiro? Tenho, graças a Deus eu tenho empresas privadas que me ajudam, eu tenho conhecidos, muitos patrocinadores que vêm me ajudando desde o início. Alguns entram com dinheiro, outros entram com material, outros conseguem fornecer uma água, por exemplo, que eu tenho, outros fornecem material esportivo, outro vem com uma bola e todo o restante entra com um financeiro que a gente faz mensalmente. Que aí eu consigo organizar os projetos e dar andamento em tudo. Legal. E quem quiser conhecer o projeto, ou mesmo se inscrever, acompanhar disponibilidade de vagas, aonde encontra vocês? Pode encontrar nós no Instagram, né? Temos o Instagram da escolinha, que é @escolinha Amigos do Samambaia, e temos o Instagram do Projeto Maedu, @Maedu Social. Então, através desses 2 Instagrams lá tem o link, vocês podem acessar.
direciona automaticamente para o site do projeto, que no site vocês encontram as 3 modalidades esportivas, quem são os professores, quem são nossos patrocinadores, a história do projeto e o local para cadastro. E também tem meu WhatsApp, que aí entra em contato direto comigo para tirar as dúvidas. É isso aí. Então, quem quiser conhecer, for aqui da região, vale muito a pena. Algumas modalidades ainda têm vagas, não são todas, né? Isso. Deve ter uma fila de espera, mas acompanha pelo Instagram lá que vocês vão saber de tudo. Eu vim em busca do projeto, meu filho tinha problema respiratório, vim em busca para ele melhorar, melhorou muito, ajudou muito o desenvolvimento dele. Ele era um aluno muito inteligente, ajudou muito, beneficiou muito a vida do meu filho. Esse projeto é muito bom, tanto para o meu filho como para as outras crianças, tanto na disciplina, quanto no desenvolvimento físico, na postura, sabendo que ele tem que vir treinar todos os dias, indo para a escola, tem que ter nota boa também para participar do projeto. Então ajudou em vários motivos, na minha vida e na vida do meu filho. Esse projeto vem transformando a vida de muitas crianças aqui da nossa comunidade. Eu acho legal do projeto também que eu gosto dos amigos, dos professores, da tia também que fica ali, sempre ajudando a gente, dando água pra gente, pelos conselhos. Os professores também são muito legais, os amigos também. Isso é meu sonho, ser jogador de futebol. Vamos lutar para jogar outros campeonatos também e sair com as vitórias. E se você também conhece uma iniciativa como essa, que transforma a vida das pessoas através da atividade física, conta pra gente. _Saúde em Movimento. E o programa fica por aqui, mas eu não posso me despedir antes de deixar um recadinho muito importante do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se.